Boa noite. Olá. Shalom de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos nos achegando. É você que já está se preparando, você que já vai estar entrando aí conosco. Vai dando o seu oizinho, seu coraçãozinho, seu joia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus amados. Vocês que estão aí conosco, Camila Bastianini, Deus abençoe. Karina Marques, Deus abençoe. Teodete, Deus abençoe. Gisele Nogueira, Deus abençoe. Washington Luiz, Deus te abençoe, querido. Andressa Molina, Isadora Beatriz, Deus abençoe você. Joana, minha querida, Deus abençoe você. Andresa, minha filha, Deus abençoe você, sua casa, seu lar. Que bom estar aqui com você novamente. Que bom poder entrar dentro da tua casa, estar aí do seu ladinho, falando da palavra de Deus, convidando a plenitude do Espírito Santo para encher a nossa vida, a nossa casa, recebendo dos milagres, recebendo do toque, recebendo da visitação de um Deus que é poderoso, um Deus que visita seu povo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele seja sempre louvado por você. Boa noite, Fernando Castaldini, Deus abençoe. Aparecida Rodrigues, Deus abençoe. Deus abençoe, Judite, Deus abençoe, Flávio Júnior, Deus abençoe, Paulo Rodrigues, Maria Pinheiro, Deus abençoe, Gleidson, Deus abençoe sua vida, querido, Deus abençoe vocês. Que bom ter vocês aqui conosco. Segunda-feira abençoada, segunda-feira cheia da provisão de Deus, cheia da graça, da virtude de Deus. Boa noite, Pedro Freire. Boa noite, Vera. Elaine Galdini, boa noite, querida. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu amo vocês. Vocês moram em nosso coração. Maria Pinheiro, fique aí conosco, vai dando seu oi para nós. Oi, Pedro. Vai participando aqui junto conosco, dando a sua opinião, perguntando algo que você gostaria de saber, algo da palavra de Deus, aquilo que você quer sugerir, sugerir desses um tema para nós, para esses dias. Vai sugerindo para nós que tema que você gostaria que nós abordássemos aqui, sobre o que você gostaria que a gente falasse, que você tem a necessidade de aprender. Né? Com a direção de Deus. Amém, glória a Deus. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Raquel Silva. Deus abençoe, querida, seu coração. Que bom que você está aí conosco. Boa noite, Rita Soares. Deus abençoe, minha querida irmã. Deus abençoe sua vida, Rita. Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, minha irmã. Creia pela fé, viva pela fé, não por vista. Creia de todo o seu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar você, juntamente comigo, para nós meditarmos um pouquinho nessa palavra, que é antes do pastor ministrar a palavra desta noite. Eu quero convidar você para abrir juntamente comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao verso 8. Amém, queridos? 1 Coríntios, capítulo 13. Nós falarmos desse dom supremo, desse amor supremo de Deus. Falar do amor de Deus é muito bom. Sermos tocados pelo amor de Deus é maravilhoso. Viver esse amor de Deus é maravilhoso. Todos os dias eu acordo, eu me levanto glorificando e exaltando, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que nós temos de viver, tudo a provisão que o Senhor fez para nós nesse dia. Amém? Todos acharam, queridos? Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao verso 8, nos fala assim, ó. Ainda que eu fale, mas antes do versículo 1, fala assim para nós:
eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Deus, o tempo todo, através do teu Espírito Santo, quer nos mostrar um caminho mais excelente. E eu quero viver, eu quero experimentar e eu quero andar nesse caminho de excelência. Eu quero experimentar essa excelência de Deus. E fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, olha o que é o amor, que há um caminho de excelência, nos fala. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, não se exaspera, o amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, o amor se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Glória a Deus. Aleluia. Que caminho excelente, que caminho maravilhoso o nosso Deus tem para nós. Olha, Ele passa a nos mostrar um caminho mais excelente. E fala que o amor é um dom supremo. Amar, saber amar, a dar amor, é um dom que vem de Deus. Nós não sabemos amar. Nós não temos esse amor em nós próprios. Mas ele é sublime, ele é divino, ele vem do alto. Só o dom de Deus pode nos ensinar a amar. E eu creio que essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Espírito Santo, que você seja cheio de amor, que você tenha muito amor para dar, que seja um amor paciente, que você aprenda a ter paciência, a amar com essa paciência. Não peça paciência para Deus, porque quando nós pedimos, Senhor, me dá paciência, nós somos provados. E como nós somos provados nessa paciência. A paciência é um dom, a paciência é algo divino, sublime, não é natural, não é humano, mas ela é divino. O amor, ele é benigno, a benignidade, ser benigno, só Deus é benigno, só Ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúme. Há tantas guerras, há tantas desavenças, há tantos rompimentos de relacionamentos tão lindo, tão bonito, algo construído com tanto amor. Mas se houver ciúme, se arder em ciúme, fala o amor, ele não arde em ciúme, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Olha que maravilha, ele não se conduz inconvenientemente, ele não é inconveniente, ele sabe o momento certo, ele sabe como se portar, ele sabe o seu lugar. Oh, que amor é esse, queridos? Que amor é esse, meu Deus? Oh, Senhor, um amor que não arde em ciúme, não ter ciúme das pessoas, não ter ciúme, um pouquinho de ciúme, uma pitadinha de ciúme, é zelo. Nós precisamos ter um pouquinho disso, porque quem ama, zela por aquilo que ama. Mas esse amor, ele fala que ele não arde em ciúme. Esse amor, ele não procura os seus próprios interesses, mas ele pensa no coletivo, ele pensa em todos.
Ele não está pensando em si próprio, no seu próprio interesse. Se eu estiver feliz, se estiver tudo bem para mim, é o que importa. Não, não é assim. Eu penso que se você estiver bem, se você estiver feliz, se você está realizando, conquistando, crescendo, sendo edificado nesse amor, então eu também estou feliz. Eu também estou muito contente. Eu estou satisfeita, porque eu vejo que você está vivendo esse amor. Eu não procuro meus próprios interesses, mas eu procuro o interesse coletivo, o que é bom para todos, o que é bom para a família, o que é bom para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua família, para os seus parentes. É esse amor que nós precisamos. Esse amor, ele não se exaspera, ele não vive ressentido do mal. Olha que coisa linda, queridos. Ter um amor que não se ressente do mal, um amor que perdoa, um amor que libera perdão, que sabe perdoar, que se perdoa a si próprio e que perdoa as pessoas, que sabe perdoar, não importa a ofensa, não importa o que foi feito, nós temos que ter esse amor, um amor perdoador, esse amor que não se ressente do mal, esse amor que não se alegra com a injustiça. Oh, como é bom, né? Saber que nós não nos alegramos com a injustiça, mas nós nos alegramos com a justiça, com a verdade. Isso tem sempre que alegrar o nosso coração. Olha que coisa linda, né? Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais se acaba. Que amor é esse, meu querido? Que amor é esse, minha amada? É o amor de Deus por nós. É o amor de Deus pelos seus filhos. É o amor de Cristo. Esse amor que tudo espera. Cristo tem esperado por nós. Esse amor que tudo sofre, tem sofrido por nós. Tem chorado conosco. Tem se entristecido conosco. Esse é o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor verdadeiro. Ele olha para nós com esse amor eterno, esse amor que tudo suporta. Ele suportou tudo por nós, suportou o nosso pecado, suportou a nossa vergonha, a nossa humilhação, nosso opróbrio, suportou sobre ele todas as maldições que estava descrita contra nós por causa do nosso distanciamento de Deus, da palavra de Deus, das suas promessas, dos seus estatutos, dos seus juízos. Ele tudo suportou por nós. Foi naquela cruz, sabendo o propósito pelo qual o Senhor o tinha chamado. Olha que amor é esse, que amor lindo, que amor maravilhoso, esse amor que tudo suporta, esse amor que jamais se acaba. O amor de Cristo, o meu e o seu, pode até acabar pelas pessoas, pode até acabar talvez pelo cônjuge, pelos filhos, porque nunca foi amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro ele jamais se acaba. O amor verdadeiro ele sempre vai amar, ele sempre vai querer o bem do próximo. O amor jamais se acaba. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor de Deus Pai por nós. Ainda que nós não merecemos, ainda que nós o rejeita, ainda que nós muitas vezes ficamos perguntando aonde está Deus na minha vida, nessa situação que eu estou vivendo, aonde está Deus, o que está acontecendo neste país, nesta nação, aonde está Deus? Oh, meus queridos, olha para o seu próximo, olha para a imagem e semelhança do seu próximo, você veja o amor de Deus, você veja o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos perdoou, o quanto Ele está disposto a nos amar, nos perdoar. Olha, o convite de Deus para nós nessa noite é para nós conhecermos um caminho excelente. Passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. É esse, o caminho do amor. Se tiver amor, meu querido, nós vamos passar tudo que tiver que passar.
Se você não deixar o amor acabar no seu coração, você vai suportar. Você vai aguentar firme e você vai passar e vai cantar o hino da sua vitória e declarar que o Senhor é Deus, que Ele é poderoso, maravilhoso na sua vida, que Ele é um Deus amoroso que a cada dia nos enche com esse amor. Oh, aleluia, glória a Deus. Como é bom ser amado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Como é bom ser amado pelo Senhor Jesus. Como é bom ser amado pelo Espírito Santo. É um amor que não te pede nada em troca. Ele não exige de você nada em troca. Mas Ele está sempre ali, esperando, desejando a nossa comunhão, nosso diálogo, a nossa conversa. Ele está sempre esperando nós conversar com Ele. Ele está sempre esperando você o convidar, você o chamar. Ele está sempre esperando que você o convide para entrar na sua vida, na sua casa. Que você o convide para Ele tomar conta do seu casamento, dos seus filhos, direcionar, dirigir seus negócios. Ele está sempre esperando. Como eu falei ontem, todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede vai receber. Todo aquele que busca vai encontrá-lo. Quer amor maior do que esse? Não rejeite a graça que nos está proposta. Não rejeite o amor. Passa a conhecer qual é o amor. Se houver profecia, vai passar. Se houver dons de língua, tudo vai passar. Menos vai passar o amor. Esse jamais vai acabar. Amém, queridos? Glória a Deus, para aquecer o nosso coração, para dar tempo de nós nos assentarmos e nos achegarmos. E agora receba, em nome de Jesus, a palavra revelada, a palavra de Deus com poder, com graça, com virtude, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sua família. Continue aí conosco, vai convidando outras pessoas para receber desse mesmo amor, dessa mesma graça. Olha como você é abençoado. Olha como você é agraciado por esse amor de Deus. Olha o amor de Deus fluindo aí na sua vida, no seu coração, inundando o seu coração. Sinta esse amor. Sinta ele fluir aí no teu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Boa noite. Graça e paz, shalom de Deus. Amém. Sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos maravilhados, impactados em tudo aquilo que o Senhor está fazendo em cada família, em cada coração. Aleluia, Senhor. Nós temos louvado e agradecido. Pouco que nós encontramos com alguns, mesma distância, compartilhamos os testemunhos do trabalhar de Deus, desse tempo tão precioso, do que Deus está fazendo em cada família e nos seus familiares, amigos. É sobrenatural. E isso enche nosso coração de alegria e de convicção de que realmente o Senhor é quem está operando nesse tempo que Ele mesmo preparou para nós. Amém? Irmãos, no spoiler dessa manhã eu coloquei lá como tema oportunidade ou ameaça. Quando você viu lá e você lê isso, o que te vem à mente? O que te vem no coração? Que filme passa? Em que circunstâncias da sua vida você deixa essa pergunta penetrar? Que resposta você deu, às vezes, você que pensou durante o dia nela, criou a expectativa para essa hora, o que vai ser ministrado, em que sentido, mas isso já foi trabalhando no seu coração. Nessa noite eu quero falar de algo, até um texto que eu já ministrei aqui, mas hoje nós vamos dar um outro enfoque, uma outra conotação. Assim é a palavra, ela é inesgotável. Eu quero falar de tempestades, mas não de tempestades externas, aquela que acontece do lado de fora. Eu quero falar das tempestades do nosso coração, aquela tempestade que penetra,
que muitas vezes nós até estamos rindo lá de fora, as pessoas nos perguntam como é que a gente está, a gente diz, estou beleza, mas lá dentro está uma tempestade que eu estou em tempo de naufragar. Sim. E hoje eu quero pensar algumas coisas a respeito disso, que é algo que cada um carrega e cada um sabe quais os ventos contrários e as tempestades que enfrenta. Amém? Amém. Vamos abrir em Marcos capítulo 4, eu quero ler do 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Jesus acalma uma tempestade. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Quem disse? Jesus. Quem convidou eles para entrar no barco e ir atravessar e chegar do outro lado? Jesus. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Glória Amém? a Deus. Amém. Pai, nós estamos reunidos como teu povo, a tua igreja, e para te cultuar. Estamos agora em reverência, com o nosso espírito dobrado, aquietado, para ouvir da tua palavra, essa palavra que tem um desígnio, um propósito, que ela não volta vazia, que o Senhor possa nos alcançar o nosso coração, e que o Senhor entre, nós damos liberdade para que o Senhor entre no nosso coração nessa noite, e que Ele ouça a tua voz, dizendo para as nossas tempestades internas, as tempestades que só nós sabemos que carregamos, uma voz que vai dizer para o nosso coração: aquieta, acalma-te, emudece-te, e que nós possamos receber esse refrigério e essa paz, em nome de Jesus. Graças te damos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, tudo no reino de Deus tem propósito. Deus nos criou com um propósito. Tudo que a terra que Ele criou tem propósito. A eternidade tem um propósito. Jesus, a vinda dele, tinha um propósito. A sua morte também, sua ressurreição, seu ministério. E aqui Jesus tinha feito alguns milagres, algumas curas, e era final da tarde. Ele reúne os discípulos e diz: olha, nós vamos passar para outra margem. E havia um propósito, eles não sabiam, mas Jesus sabia. Se você ler o capítulo 5, quando eles, depois de acalmar a tempestade, que eles chegam do outro lado, eles chegam na terra dos Gadarenos, diz que eles desembarcaram e logo veio aquele homem possuído daqueles demônios, aquela legião de demônios. Então, Jesus convida os seus discípulos, porque tinha uma obra missionária, tinha alguém cativo, alguém sofrendo, alguém cheio de demônios do outro lado, naquela terra, de lá da margem, e Jesus ia numa viagem missionária com os seus discípulos para libertar aquele homem. Sim. Mas, no meio da viagem, o que acontece? As trevas tentam evitar. Por quê? Eles iam chegar em outro lugar e libertar uma vida, expulsar um demônio. Sim. Então há um vento contrário, há algo que iria impedir que eles chegassem do outro lado. Mas eu estou só te dando o propósito da viagem. Mas eu quero comparar, igual nós estamos comparando essa tempestade, né, interna no nosso coração. Eu quero te dizer que, e a gente fazer um paralelo, que essa viagem com propósito
É a minha viagem e a sua viagem. Amém. Individual, pessoal, como casal, Amém. como família, como filho, como avô, como patrão, como empregado, como autônomo. Cada um tem uma viagem. E a primeira coisa que eu quero que a gente pense aqui, e deixa Deus ir ministrando aí no seu coração, é que é interessante, toda viagem começa bem. Toda viagem. Toda viagem é cheia de expectativa, cheia de sonho, cheia de entusiasmo, cheia de promessa, cheia de esperança. A gente vai conversando ali, eles estavam no barco, e que bom, olha, teve muita cura ali, teve muito milagre, nós vamos chegar do outro lado, e nós temos uma obra para fazer, e então toda viagem começa muito bem, toda. Você vai fazer um passeio, você vai naquele gás, você vai imaginando aquele lugar, você arruma uma namorada, você entra numa viagem e aquilo é, né, só flores, você está apaixonado, você casa, sonhou com o casamento, você entrou nessa viagem, chega a notícia do primeiro filho, você embarca numa outra viagem, é um trabalho, é uma vitória, é um sucesso, é uma mudança, às vezes um convite, uma promoção que você sai de um lugar e vai para outro lugar, para um emprego melhor, uma carreira melhor, é uma viagem. Então, a viagem, ela sempre vai começar bem, cheia de expectativa, de sonho, e é tudo muito maravilhoso. Mas eu quero te dizer uma coisa, a exemplo dessa viagem, também que tinha cheia dessas expectativas, a minha e a sua, como qualquer viagem, tem risco. Se você sair daqui agora de carro para ir do outro lado da cidade, você pode ir com expectativa, você está indo para um churrasco, para uma festa, mas tem risco. Algumas coisas podem acontecer no percurso. O carro pode quebrar, você pode não chegar, alguma coisa pode acontecer. E aqui não foi diferente. Era uma viagem e Jesus estava junto no barco, mas havia risco, porque não tem nenhuma viagem sem risco. Mas o que é interessante? Interessante é que Jesus estava no barco. E o que eu aprendo aqui? Que toda tempestade que durante a viagem me assola, não significa que Deus me abandonou, não significa que Ele não me ama, não significa que Ele está no barco comigo, e que Ele deu um comando, Ele diz, olha, passemos para outra margem, você vai chegar do outro lado, porque eu estou na sua vida, eu estou no barco da sua vida, eu estou na direção, eu estou no controle, eu sou a bússola, eu sou a âncora, eu sou as promessas, eu sou o Senhor, eu sou o piloto, eu sou, porque está debaixo de uma palavra. Você quer ver como que a gente embarcamos na viagem, que é o sonho de Deus, que é o casamento? Quem que idealizou o casamento? Deus. Diz para o homem, vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, os dois serão uma só carne e serão uma família. Quem que deu a palavra para o casamento? Deus. Quem criou? Deus. Então ele está dizendo, olha, você estava solteiro, você vai embarcar nessa viagem, vai ter família, filhos, netos, bisnetos, e você vai chegar na outra margem. Então nós estamos debaixo dessa palavra. Por que a gente afunda? Por que alguns descem do barco no meio da viagem? Por quê? Porque não tem fé, porque apavora, porque não vê Jesus. Como ele está dormindo na proa, você acha que ele não está se importando, você acha que ele não está ali? Você guarda aquilo para você, aquela tempestade te afoga o seu coração, entristece e vai gerando mágoa, tristeza, rancor, medo, pavor, desespero, e você se afoga. Os divórcios acontecem quando um dos cônjuges desce do barco. Só que ele não percebe que fora do barco ele tem menos chance. Porque o casamento está debaixo de uma palavra. Então eu preciso saber o seguinte, que não tem viagem, que não tenha risco, que não tenha perigo, toda viagem. Mas tem uma palavra de ordem, de promessa, que vai chegar na outra margem. A própria palavra de Deus diz que o fim é melhor do que o começo. Porque para Deus o importante é o fim, é o que Ele determinou, é o que Ele marcou que vai acontecer. Amém. Passemos para outra margem. Jesus estava no barco. E mesmo assim o temporal se levantou. Amém? Amém.
Uma outra coisa, algumas verdades sobre esse temporal. Temporal, já chama temporal, porque é algo imprevisível. É algo imprevisível. E eu queria que você abrisse agora em Eclesiastes, capítulo 9. Eu quero ler o verso 11 e 12. Tempestade é algo imprevisível, que nos pega na jornada, que nos pega no percurso da viagem. Mesmo com Jesus no barco, mesmo com Ele do nosso lado. E nós vamos crescer isso aqui nessa noite. E você vai ver os propósitos. O propósito daquela viagem que nós narramos aqui era libertar o gadareno lá. Hoje, na minha vida e na sua vida, que estamos ouvindo essa palavra e sendo ministrado pelo Espírito Santo, Deus tem um propósito de falar para essa tempestade que está no seu coração, no meu coração: acalma-te. Eclesiastes 9, 11 e 12. Então nós estamos falando que tempestades são imprevisíveis. E olha o que Salomão escreveu, como que uma tempestade surge, como que ela vem, e é para todos. Para todos, todos estão sujeitos. Diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Uma hora pode não acontecer. Por mais previdente, por mais poupador que você é, por mais organizado que você é. E ele vai explicar. Porém, tem um porém, é a tempestade. Tudo depende do tempo e do acaso. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, olha, não é do ligeiros os prêmios. De repente, aquele que corre aqui, faz educação física, vai para academia, ele tem tudo para chegar primeiro. Mas de repente, nessa viagem dele, acontece um de repente, acontece, né, um contratempo, como ele está dizendo aqui, o tempo do acaso, e ele interrompe e ele não chega. De repente é o cara mais valente da história, mas ele recua na batalha. Por quê? Porque aconteceu um imprevisto. É verdade. Nem tampouco dos sábios o pão, aquela pessoa organizada que nunca gastou mais do que ganha, que tem uma poupança e tudo. De repente, uma mudança na política, uma mudança do governo, uma desvalorização, a alta do dólar, alguém faz alguma coisa que não é da alçada nossa, dessa pessoa, e de repente ele pode ter falta de pão. Sim. Uma tempestade, que ele vai ficar maluco, questionar por quê, porque eu planejo, eu sou estrategista, eu sou tão zeloso, tão cuidadoso, mas está sujeito, porque está na viagem. Nem ainda dos prudentes a riqueza, sabe? Aquela pessoa que investe, de repente pode ter um problema. Dos inteligentes o favor, aquela pessoa que, sabe, arquiteta, organizada com tudo tem hora, tem lugar, de repente sai do lugar. Por causa que porém tudo depende do tempo e do acaso. Então, tempestade é imprevisível. Ninguém sabe em que ponto da viagem ela virá. Amém? Amém. Agora, tem algo que tudo que Deus faz tem uma expressão na natureza. É imprevisível. Nós não podemos impedir, mas dá sinais que está chegando. Olha bem, quando a tempestade de chuva, o tempo está mudando, a gente não vê sinal no céu, o céu escurece, tem relâmpago e trovão, não tem? E o que a gente diz? Já começa a fechar a janela, quem precisa ir em algum lugar já leva o guarda-chuva, né? Se tem roupa no varal, você recolhe. Por quê? Porque
tem sinal de tempestade. E na nossa jornada, na nossa vida, no casamento, na educação dos filhos, na empresa, também tem. Ela é imprevisível, ela pode nos pegar e ela vem assim de repente, é o acaso, pode acontecer por minha culpa, por culpa do governo, por culpa do meu sócio, por culpa de um dos cônjuges, por culpa do filho, por culpa do pai, mas vai ter sinais. Começa vamos dar um exemplo do casamento. Começa com silêncio, começa com uma comunicação com ruído, começa com uma falta de respeito, quebra-se a honra. Há algumas atitudes pequenas, nuances de estupidez, de grosseria. Um fala mais alto, um isolamento. São sinais que a tempestade vai chegar. Então, eu sei e você sabe. Tem esposa, né? E elas têm realmente esse radar, esse sentido. O marido chega em casa e ela diz assim: o que está acontecendo lá no trabalho? Seja patrão ou empregado. Mas por quê? Não, tá tudo. Não tá, estou vendo, sei, estou percebendo. Porque tem sinais. E é hora então, antes que a tempestade chega, da gente chamar Jesus, orar, abrir o coração, sabe? Mas nós vamos chegar lá. Agora, Deus tudo tem propósito. Qual que é o propósito de um temporal? Por que Deus permite esses temporais nas nossas viagens, na nossa jornada de vida? Por quê? Enumerei alguns. Para testar a resistência do barco, do nosso barco. Testar a resistência da nossa vida, a resistência do nosso casamento, da nossa casa, da nossa empresa, dos nossos laços de amor. Ele testa a resistência do nosso barco. Outra coisa que ele testa a nossa fé. Ele testa o nosso amor para com a vida. Tem alguns que suicidam. Deixou o amor pela vida. Mas ele testa, é um teste do amor, da gente se agarrar na vida. Não, eu estou vivo, eu vou vencer, vai passar. Vou chegar do outro lado, eu tenho uma promessa. E por último, ele testa o nosso compromisso com a viagem que decidimos fazer. Por exemplo, nós quando fomos lá no altar, nós fizemos um voto um para o outro. De uma aliança. De estarmos casados até que a morte nos separe. A única coisa para nos separar é o amor, é a morte. Então nós temos o quê? Um compromisso um com o outro, os votos. Amém. E isso, se eu firmar nessa aliança, não importa a tempestade, eu me agarro nela, que eu vou chegar até o dia da separação, que é o único motivo é esse. Você entende isso, meu irmão? Então, esse temporal, essa tempestade, esse acaso que vem, ele testa a resistência do barco, testa a nossa fé, testa nosso amor com a vida e testa o nosso compromisso com a viagem. Seus filhos chegaram, sua mulher ficou grávida, 1, 2, 3, 4, cada um tem, né, os que Deus deu. Você tem uma viagem. Você tem que, sabe, você tem um compromisso de proteger, de educar, de encaminhá-los, de instruí-los, de ser o guerreiro que vai pôr na aljava e na hora certa você vai lançar ele no alvo. É verdade. Você tem um compromisso. Aleluia. Na viagem. E Deus não escondeu nada. Vai ter tempestade, vai ter temporal e não é um só. Aquele passou, mas vai vir outros. Só que cada tempestade, o barco se torna mais forte, a fé aumenta, o nosso amor cresce, nós temos experiências que nós não teríamos na tranquilidade, na lagoa, no mar sereno. O nosso compromisso se fortalece, porque a gente vê que realmente a aliança, aquele voto, aquele compromisso da família é que nos mantém. Não é os bens, não é a estrutura do barco, não é a casa, não é a circunstância, não é o dinheiro, é o compromisso que nós fizemos uns com os outros. Nós somos uma família. Amém.
E nós vamos juntos até o fim. Eu queria, você pode ir pensando aí, quais são esses ventos que durante a viagem nos assola? Quais são esses acasos que vêm, conforme Salomão em Eclesiastes? Um desemprego é uma tempestade, deve fazer, né, eu fico imaginando, faz algo que o líder da família, o marido, o homem, que muitas vezes ele está até afogando, porque ele recebeu a notícia na fábrica, no trabalho, ou a empresa dele está quebrando, ele não tem nem coragem de chegar em casa e contar para os seus filhos, para sua esposa, a real circunstância que ele está. Uma tempestade que ele está quase naufragando, né? Uma crise financeira, uma doença grave, um laudo lá de um exame, a morte de um ente querido, é algo que nos pega na viagem. De um filho, de uma mãe, de um pai, de um avô, de um tio, de um primo, de um amigo. Mas eu quero pensar também mais algumas coisas. O que nós temos que fazer quando o vento que sopra provoca um temporal? E eu separei em duas partes. Primeiro, o que não fazer. Dá o seu coração. Presta atenção. Primeiro, não blasfemar contra Deus. Quem faz isso afunda mais rápido. Ele está no barco com você. Aleluia. Ele está no barco. Glória Quem a deu a Deus. palavra da promessa, passemos para outra margem, foi Jesus. Aleluia. Quando Deus viu você uma substância informe, no ventre da sua mãe, Salmo 139, e que ele disse que escreveu todos os seus dias, quando nenhum ainda existia, escreveu sua biografia, sua história, ele está no barco da sua vida. Graças a Deus. Para cumprir tudo aquilo que ele escreveu dos seus dias. Amém. Amém, irmão? Amém. Então não Glória a murmure, Deus. não reclame contra ele. Desperta ele. Senhor, eu quero viver os dias que o Senhor escreveu, conforme o Senhor escreveu. Então não blasfeme, não murmure. Não culpe as pessoas que estão no barco com você pelo que está acontecendo. É verdade. Você imagina se os discípulos ali na hora do barco enchendo de água, ficassem assim, Pedro falando para João, João, por que você deixou nós vir nessa viagem? Você que é culpado. Menos no barco, estamos em muita gente, por isso que está afundando. Nós vamos sempre procurar um culpado. Não culpe ninguém. É o acaso da vida, é o vento contrário, é algo que vem, que tem um propósito de fortalecer nosso barco, aumentar nossa fé, firmar nossa aliança, nos fortalecer, a gente sair mais forte, sair maior, grande. Amém. Eu não posso também me deixar vencer pelo medo, porque o medo nos paralisa. Eu não posso, outra coisa que eu não posso fazer é tentar resolver tudo com a minha própria força, minha autossuficiência. Eu não consigo falar para as ondas cessar. Mas aquele que está na minha vida, que mora no meu coração, ele tem essa voz. Ele, quem é ele? Aleluia. É Jesus. Glória a Deus. Eles, apesar de estar com Jesus ali em carne e osso, mas eles ainda tinham suas dúvidas. Porque ele não havia ressuscitado, e depois quando ele morre, eles acharam que foi embora, acabou, mas nós sabemos que ele ressuscitou, e ele enviou o Espírito Santo, e ele habita em nós, nós somos templo, e ele está conosco. Amém. Uma outra coisa que eu não posso fazer, eu não posso pular do barco, tentando fugir do problema. Quem faz isso geralmente morre. Sim. Mas então, pastor, o que eu devo fazer quando vem o temporal? Primeira coisa, qualquer sinal, o céu ficou preto, vai chover, pode ser fraco, pode ser forte, pode não entrar água no barco, mas também pode entrar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lembrar que a viagem está debaixo de uma palavra do céu. Amém. Glória a Deus. Acabou. E ele tem o controle de tudo. Ele que colocou a areia na praia para quebrar o orgulho das ondas e dizer, você pode se levantar na altura que você quiser, mas você chega até aqui e volta. Aleluia. Ele tem o controle de tudo. No meio do temporal, não perca de vista os que está viajando com você. É verdade. Não deixe. Às vezes um está desesperado, que quer pular fora do barco. Segura ele.
Fala, não, Jesus está aqui, nós vamos chegar, nós estamos debaixo de uma promessa, vai acalmar, agora mesmo esse temporal passa, nós vamos chegar, não perca ninguém de vista. Aleluia. E fique com o olho em todos, para que ninguém caia, para que ninguém fique na beirada do barco, para que ninguém pule do barco. No desespero, o barco está enchendo, às vezes tem aqueles mais apoio que pula. E tem gente que pula e não sabe nem nadar. Verdade. No meio do temporal, não perca Jesus de vista. Ele está dormindo na proa. Lute com amor à vida. Não aceite ser vencido, destruído pelo temporal. Eu queria que nós pegássemos o que eles fizeram. Eles não ficaram com medo do que Jesus podia danar com eles, alegando que eles não tinham fé. De fato, Jesus falou, homens de pequena fé. Eles não ficaram com medo de Jesus ficar bravo porque ele estava dormindo e eles o iam acordar. Não. Eles tomaram uma decisão, uma atitude. Foram pedir ajuda. Eles o despertaram. Irmãos, peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. Não espere o barco afundar. Peça ajuda. Seja humilde, quebrantado de coração. Ore, jejue, converse com as pessoas, peça socorro, ouça conselhos. Primeiro sinal do temporal, busque ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda a quem pode ajudar. Né? Porque tem algumas pessoas, alguns conselhos que ajudam a fundar mais. É verdade. Ele vai vir com uma palavra, não tem jeito, casamento é assim mesmo, filho dá muito trabalho, você tem direito de ser feliz, sai dessa vida, sabe? Peça ajuda para quem, sabe? Tem o conselho tem certo. O conselho certo, para aquele que tem a mesma fé, que tenha, sabe, que está debaixo da mesma promessa, que crê da mesma forma, que tem os mesmos ideais, o mesmo espírito. Peça ajuda, mesmo que isso pareça que você esteja incomodando Jesus. Peça ajuda sabendo que a solução para a sua crise vai beneficiar outros barcos. Porque no meio da tempestade, quando você sai dela e continua intacto, todo mundo dentro do barco, o mar acalmou, está sereno agora. Os outros barcos que estão vindo, as outras famílias, as outras vidas, vão ouvir falar desse testemunho. Isso vai beneficiá-los. Glória a Deus. Mas se você afundar e desistir, você vai desanimá-los. É verdade. Sabe? Nós somos um testemunho vivo, irmão. É, Deus. Testemunho vivo. Mesmo que você não abra a boca para anunciar, mas aquela situação mostra, fala ao mundo. Num casamento que aguentou o tranco, de uma família que aguentou o tranco, de uma família que passou por uma dificuldade, de uma família que enfrentou uma tempestade, mas agora está de pé na rocha. Amém. Aleluia. Eu queria, para encerrar, deixar algumas lições para nós. Você não precisa abrir, depois eu vou colocar lá no Face da igreja. Isaías capítulo 43, verso 1 e 2. O profeta Isaías fala algo muito intrigante e sobrenatural. Ele fala que Deus criou Jacó e formou Israel. Então, aquele Jacó que era somente natural, ainda não tinha sido trabalhado por Deus, ele, na jornada da vida dele, ele havia sido criado por Deus, ele mentiu, ele trapaceou, a viagem dele foi interrompida, ele teve que fugir da casa dos seus pais, ficou 20 anos na casa do seu tio Labão, na volta teve todo aquele problema de reconciliar com o irmão. Por quê? Porque ele ainda não tinha, sido formado por Deus. Mas no Val de Jaboque, aquele ser que Deus havia criado, agora ele recebe a visita do anjo. E ele permitiu ser formado por Deus. Amém. Pelo Espírito de Deus. Aleluia. E Deus mudou o nome dele, a história dele, de Jacó para Israel, de trapaceiro para príncipe de Deus. Faz isso conosco, Senhor.
na jornada, porque ele não desistiu. Ele veio para consertar a sua situação com o irmão, correndo risco de morrer. Mas ele não desceu do barco, ele não desceu da canoa, e Deus mandou um anjo ali no Val de Jaboque e mudou a situação. O vento cessou da vida dele, a história de fuga, a história de fugitivo acabou. E ele chegou no fim da carreira, porque Deus então pôde formar o que Deus queria formar nele, dentro dele. A tempestade do trapaceiro, do usurpador, do mentiroso, acabou. Aleluia, glória a Deus. E nos versos seguintes, nós precisamos entender algo que eu quero ministrar sobre a sua vida. Ele diz assim que ele estava profetizando, e ele fala que, falando para esse que Deus formou, que quando nós passamos pelas águas, quando passares pelas águas, não se afogarão. Quando passares pelo fogo, não se queimarão. Irmão, você entende isso aqui? Está falando da viagem, minha e sua, minha existência nessa terra, sua. E ele está fazendo um paralelo, sabe com o quê? Com uma semente. Uma semente de qualquer alimento, de qualquer... Vamos pensar semente de milho. Você vai plantar milho. Como é que se planta? Você faz uma cova, coloca os grãos e tampa de terra. E fica orando, espera a estação certa e fica orando para que a chuva venha, porque o milho precisa de chuva. Imagina uma chuva torrencial. Imagina esse milho debaixo da terra, porque a terra, mais que você fez um buraco, ela está fofa, ela absorve a água como uma esponja, ela chupa. Muita. Sabe como é que está aquela sementinha lá debaixo da terra? Quase afogando. Ele está desesperado, quase bebendo, afogando de tanta água que está chegando nela, mas há uma promessa: não se afogarão. É necessário. Ou a chuva cessou, aí vem aqueles dias de estiagem. Imagina um dia muito quente, sol escaldante, 1h da tarde, sol já bateu na terra a manhã inteira, aquele solo, quando a gente vai para dentro do carro, a gente não consegue pôr a mão no volante, nem no painel. Imagina como é que está aquele solo, imagina aquela semente debaixo da terra, que quase morreu afogada quando choveu, agora ela está a ponto de morrer queimada por causa do calor. Mas o Senhor está dizendo assim: você não vai se afogar e nem vai se queimar. E eu e você somos semente do Senhor nessa terra. Somos aqueles que estão na viagem. Então não importa se é água ou se é fogo, se é tempestade, se é trovão, se é raio. É para frutificar, para crescer. Qual que é o propósito do milho lá na terra? Vai nascer um pé, vai dar muitas espigas, cada espiga com muito milho, vai alimentar muita gente, vai cumprir o propósito. Assim é a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. É a nossa jornada, irmão. Amém, Senhor. Você entende isso, irmão? Sabe? Deixa Deus ir ministrando tudo isso no seu coração. Deixa Ele te pegar por dentro nessa noite. Amém, Ele Jesus. quer, sabe, que você entenda essas coisas, o trabalhar dele. Ninguém cresce na sombra. Uma planta não cresce. Eu e você não crescemos. Nós não crescemos na paz, nós crescemos na guerra. Nós crescemos na batalha. Aleluia. Nós crescemos no enfrentamento. Nós crescemos na persistência. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e o Senhor vai nos capacitando. O livro de Jeremias foi levantado por Deus como um profeta, e ele ergueu a voz e teve muita retaliação, foi jogado numa cisterna, apanhou, e ele vinha com Deus, e Deus falou: não, você tem que falar o que eu estou falando para você falar, porque estava todo mundo indo para o norte. Ele falou: não, Deus está falando para ir para o sul. E depois de 3 vezes insistindo com Deus, Jeremias foi praticamente fazer uma queixa, está escrito no texto,
a queixa de Jeremias. Jeremias, Deus, eu não estou entendendo. O Senhor me dá um chamado, diz que eu sou um profeta desde o ventre da minha mãe, e o Senhor tocou nos meus lábios, e me levantou para derribar, para levantar, para edificar, para destruir, mas não está funcionando, não está dando certo. Olha a resposta de Deus para ele. Jeremias, Jeremias, se você está reclamando, porque você está competindo, você está enfrentando quem está a pé, sabe qual que é o meu propósito para o seu chamado, Jeremias? Eu quero pôr você para competir com aqueles que estão a cavalo. Aleluia. Sabe, irmão? Deus pensa grande. Deus, o propósito de Deus é a gente chegar do outro lado. O propósito de Deus é que um casamento celebre com a maior tranquilidade, assim, de não ter corrido nenhum risco de arranhar a aliança, a boda de diamante, 75 anos. Glória a Deus. Que é o propósito dele. Que uma família esteja sempre selada pelo amor, que é o vínculo da perfeição, conforme foi lido aqui pela pastora no começo. O amor jamais acaba. Então, meu irmão, sabe? Ele está no meu e no seu coração, o príncipe da paz, aquele que dá uma voz de comando e a tempestade para e o vento cessa. Amém. Porque o propósito dele é a gente chegar na outra margem. Nós estamos debaixo de uma promessa. Amém? Amém. Deus te Glória a abençoe. Deus. Que essa palavra tenha entrado como uma flecha no seu coração. Possa circuncidá-lo, marcá-lo, Que toda fortalecê-lo. toda onda contrária. Que você entenda que é para fortalecer o barco, fortalecer a fé, fortalecer a aliança sua com os seus, para vocês ficarem mais unidos, mais, sabe, dar mais valor nas coisas, que esse é o propósito de Deus. Por isso ele não tirou, ele não disse, olha o que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele chegou do outro lado, está lá nos esperando. Diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, o céu se abriu. Sabe o que esse homem viu? O Filho de Deus, ao lado do trono, em pé, para receber Estevão. Oh, glória a Deus. Porque a expectativa era de Estevão chegar do outro lado. Aleluia. Isso é o que o Senhor tem É o para mim caminho de e para você. excelência. É o Aleluia. caminho excelente. Amém, irmãos? Deus Glória te a abençoe, Deus. né? Que o Senhor te guarde, o Senhor te livre, que o Senhor esteja no barco da sua vida, na jornada da sua empresa, da sua família, nos seus corações, na sua empresa, em todos os lugares, que Ele possa ser o mestre, que Ele possa ser o piloto, que Ele possa ser a âncora, que Ele possa ser, né, o timão que dá a direção, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Deus abençoe Glória vocês. a Deus. Amém. Um beijo no seu coração. Glória a Deus. Vamos apresentar. Vamos apresentar aqui os empresários, as empresas, Arte Forma, Avivarte, né, da Sandra e do Luiz, Bela Ótica da Camila Bastianini, Bila Deus Shop, abençoe, Bem Pai. Brasil, de Fiorena, Suas mãos Fernando repousem Castaldini, sobre Fernando isso, Simeonato, Festa Senhor Magia da possa Andressa, tirar Flávio segurada Júnior, das Inove rochas Laser, Carol para esses Ribeiro do Salão, empresários, ó Pai, Marcelo dos seus Revestimento de Interiores, estabelecimentos, Pai, Paulo César na Rodrigues, volta, Senhor, na Protec abertura, Fran eles Soluções possam Agrícolas, surpreender, Rede Senhor, Chapa os Açaí, prospere. Rose Andrade Senhor, faça Salão, Deixões prosperar o Franca, caminho Valcore, deles, Deus, que Vencer haja, Imóveis, Senhor, ali, VTI Empreendimentos Senhor, Imobiliários. solução, haja vida. Senhor, haja apresentamos negócio, os em nome funcionários de públicos Jesus. que estão Sim, trabalhando, meu Deus, nós todos os colocamos comerciantes, diante de ti, patrão e Pai. funcionário, os Sim, entregadores meu Deus, nós de colocamos delivery, diante de ti, médicos, Pai. enfermeiros e funcionários, Sim, meu Deus. presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores e nome toda a de autoridade Jesus. constituída, Oh, Deus serviço Santo, de coleta, Deus. de limpeza, Sim, todos aqueles meu que Deus estão Todo-Poderoso. no campo de batalha, nos serviços essenciais, Sim, para meu servir Senhor, guarda aqueles eles, que blinda estão, eles né, com na o quarentena, sangue no do isolamento. Cordeiro. Cobre O com teu sangue de sangue, Jesus renova possa as blindar forças, cada um deles. Senhor, cuida da saúde de cada Em um nome de e Jesus, que o Senhor Pai, seja nos sobre abençoe. a vida de cada um deles, em nome de Amém, Jesus. graças Amém? a Deus. Glória Queridos, a nós Deus. vamos orar, né, por todos os enfermos, em especial, né, de novo aqui, eu quero apresentar a vida da Laura, né, minha neta, Sim. filha do Mike e da Andresa. Ore por Ela está com
era sinusite, já foi 3 vezes lá no hospital, agora atacou a garganta, ela teve lá no domingo, tomou bezetacil, mas ainda hoje teve febre agora à tarde. Sim, e vamos orar por nós ela. vamos orar pela vida dela. Profetizamos saúde, né? sobre a garganta E dela, que Deus sobre as possa cordas colocar, vocais. né, as mãos sobre a vida Em dela, nome que de ela pela Jesus. fé creia ao tomar dessa água que nós Em vamos nome de consagrar Jesus. daqui a pouco, ela seja curada em nome de Sim, Jesus. que haja cura. Né? Então nós vamos cremos na apresentar cura. aqui, Senhor, nós apresentamos a vida da Laura. Sim, meu Deus. E todos esses nomes, em especial aqueles que estão em situação mais Sim, crítica meu e Deus. eles têm pedido, que é a avó da missionária Elaine. Sim, Nós não meu tivemos Deus, notícia visita, hoje, mas ela Senhor, estava ela, internada Senhor. no UTI. Sim, Deus, põe as E tuas a mãos de amiga do poder, João, meu da Pai. Sirlene também, Sim, que meu Deus, ia passar, precisa de precisava ali para fazer um Pai. transplante. Sim, E meu todos Deus, os que o Senhor demais que possa estão cuidar, aqui, Senhor, cada aqueles um que se encontram enfermos, cada um com o Senhor. seu problema, com a sua dificuldade, Sim, meu Deus. né? Seja emocional, Traz físico, solução. psicológica. Traz, Nós oramos, Senhor, a Pai, vitória, para que o dá a Senhor vitória, entre, porque a o Senhor entre com vitória a é do teu providência, povo, que o Senhor Pai. dê a cura Em sobre a nome vida de de cada Jesus, um nós deles, cremos, Pai, por isso nós porque Tu oramos, és Pai. aquele que tem o poder. Aleluia. Senhor, toca em cada vida Sim, para a meu honra, Deus. glória e louvor do Teu nome, para Sim, que haja meu Pai, nós testemunhos, entregamos Pai, nas para Suas que os mãos. barcos que venham atrás ouçam Sim, esses meu testemunhos Deus, que e a haja, sua fé Senhor. seja aumentada e eles também creiam que o Senhor Aleluia. é o Deus que cura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos consagrar o nosso copo com água. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, essa água. Coloca nela o Seu poder, as Suas virtudes, Pai, a cura que o corpo necessita, que a alma e o espírito necessita. Senhor, nós oramos porque nós cremos nesse poder. Pai, que quando aqueles que se encontram enfermos tomar essa água, Pai, aquilo que está acontecendo no corpo seja totalmente eliminado. Toda doença, todo espírito de doença, espírito de enfermidade, que possa ter se alojado nos órgãos vitais. Em nome de Jesus eu ordeno que saia agora, seja destruído, seja queimado, mantenha-se afastado no poder de Jesus Cristo de Nazaré. E todo o povo de Deus diz Amém. Amém, graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomemos a nossa água, amém? Irmão, enquanto você toma, a pastora já vai dar o tchauzinho. Eu só quero reprisar sobre o tema, né? Foi oportunidade ou ameaça? Sabe? É uma decisão que nós precisamos tomar no nosso interior, no nosso coração. Que toda tempestade no meio da jornada, em que grau for, o que for, esse isolamento, o que for, não é uma ameaça. Sim. É uma oportunidade. O barco ficar mais forte, nossa fé crescer, nossos relacionamentos crescer, o amor se manifestar, o poder de Deus, sabe? São oportunidades. Então, tira do seu coração que tudo que está acontecendo, ou qualquer coisa na sua vida, é ameaça. Não, nosso Deus é maior e Ele diz que Ele não permite tentação que venha além daquilo que nós podemos suportar. É verdade. Ele sabe o nosso limite e Ele sabe que o barco não vai afundar. É isso que Ele está dizendo quando Ele diz que sabe o limite. Que vai vir, se nós entendermos que é uma oportunidade para o barco melhorar a resistência, para a fé crescer, vai passar e nós vamos chegar do outro lado. Nós Amém? queremos cumprimentar aqui nosso irmão Renato de Lério. Ele está completando mais um ano de vida. Que o Senhor te abençoe, Renato, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você tenha longevidade de vida. Sim, muita Deus te saúde. abençoe. Que Deus te abençoe por mais esse ano que você está completando, cheio de virtude, cheio de saúde, de sonhos, de propósito. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficou, que permaneceu, que você possa ver a mão do Senhor operando. Tenha sonhos, tenha visões que vêm do alto. E lembra que amor não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu decido amar, assim como Cristo nos amou, decidiu nos amar. Nós também precisamos decidir amar uns aos outros. Que você decida amar. Eu prefiro amar, eu desejo amar. Quantos mais o Senhor puser no nosso caminho, nós queremos amar e dar o amor. A única coisa que nós podemos dever, aliás, que não podemos dever, né? Ficar devendo é o amor para ninguém. Amém, queridos? Fica com Deus. Deus nos abençoe. Ó,
Um grande beijo, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha uma boa noite.